Olá, leitores! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, porque hoje eu trouxe aqui um balanço do segundo ano das leituras do projeto Lendo Christie. O projeto Lendo Christie começou oficialmente em 2020, quando eu decidi, muito inspirada pela Duda Menezes, que é uma das minhas booktubers favoritas, a ler aí um livro da Agatha Christie por mês. Eu já gostava muito das histórias da Agatha e vendo os vídeos da Duda, eu fiquei com muita vontade de ler com mais frequência. Então eu resolvi que realmente um livro da Agatha por mês é uma ótima quantidade, porque são livros rápidos, curtos, gostosos de ler e que você lê tranquilamente em um mês. E eu pegava aí qualquer livro que eu tinha aqui da Agatha e ia lendo ali mensalmente durante o ano de 2020. Mas em 2021 eu decidi mudar isso e tentar ler os livros da Agatha em ordem cronológica, porque eu comecei a perceber que era muito interessante ler um livro da Agatha e ver ali referências de algum outro livro que eu já tinha lido. Então eu pensei, nossa, se eu ler do começo ao fim, tudo aí seguindo basicamente uma cronologia, imagina o quanto de referência, quanto de nuances que eu vou enxergar, que com certeza eu acabaria não pegando se eu fosse lendo assim em modo aleatório. E assim eu resolvi fazer aqui para vocês um balanço assim geral das leituras que eu fiz da Agatha no ano de 2021, de janeiro a dezembro, falando um pouquinho desses livros, do que eu achei. Então, né, vamos lá! Já me contradizendo nisso que eu queria, de fato, fazer algo assim de forma cronológica, o primeiro livro que eu li no ano, em janeiro, ele tá completamente fora de ordem, que foi aqui o The Mousetrap. Os Três Ratos Cegos e Outros Contos, né, ou A Ratoeira e Outras Histórias, é um livro de contos, né, uma coletânea, que começa, de fato, com A Ratoeira. A Ratoeira é a peça que ficou mais tempo sendo encenada em cartaz, nos teatros, exatamente porque é uma história muito fascinante. Aqui a gente tem uma pousada, que tem aí o seu marido e a esposa tomando conta do lugar, só que tá tendo uma nevasca, então pouca gente aparece por ali, e de repente eles vão sim ter alguns hóspedes. Só que de repente vai chegar ali um policial que vai falar: olha, entre vocês tem um assassino e eu preciso descobrir quem é. É extremamente fascinante e não é à toa que é uma história assim tão conhecida, tão famosa da Rainha do Crime. Depois disso, a gente vai ter aí mais outros contos e todos eles vão contar com a presença de alguns detetives da Agatha. Então você vai ter histórias aqui com o Hercule Poirot, você vai ter histórias com a Miss Marple e você também vai ter uma história com o Harley Quinn, que depois vai aparecer mais na lista aqui, num livro só dele. E apesar de eu gostar muito do Poirot, que é um dos meus personagens favoritos da vida, o que eu mais gostei neste livro foi a Miss Marple, porque eu tinha uma relação bem estranha com a Miss Marple. Eu já tinha lido alguns livros com ela, em que ela aparecia mais como uma personagem secundária, ali assim, só de gaiato, prestando atenção, observando, e aí simplesmente chegando pra falar o que ela tinha visto e o que ela chegou à conclusão no final das contas. E eu queria saber mais dela. E, finalmente, nos contos, isso é mais possível, porque ela de fato acaba sendo a protagonista. E aqui, gente, tem uma história que é O Caso da Empregada Perfeita, que eu juro, fez com que eu me apaixonasse completamente pela Miss Marple. E assim, desde então, eu não parei mais, eu comecei a ler mais livros dela, e eu estou completamente encantada, e tudo por causa deste livro de contos aqui, que foi o livro de janeiro, que eu acabei dando 4 estrelas, acho sim uma ótima coletânea. E aí vamos de polêmica? Fevereiro eu li O Homem do Terno Marrom e foi o primeiro e único livro até agora da Rainha do Crime que eu não gostei. Aqui a gente vai ter a Anne Bedingfield, que é uma jovem muito aventureira, ela acaba de perder o pai, que era arqueólogo, e ela acaba se deparando com um crime. E ela fica muito assim envolvida com aquilo, ela começa a tentar descobrir mais sobre o que aconteceu, e isso a leva para um cruzeiro pela África do Sul. Gente, este livro ele até começa bem, porque ele tem uma mocinha que realmente é encantadora, você gosta dela. Só que ele vai utilizar de muitos estereótipos racistas, vai ter muita coisa xenofóbica,
vai ter personagens extremamente caricatos. E ele acabou sendo um livro que, a partir de uma parte ali, eu não me importava mais com nada. Eu não queria saber o que estava acontecendo, eu não queria saber como é que ia terminar. Ele também tem vários traços machistas. Então, assim, foi um livro que não só eu não gostei, como na época ele não foi muito bem recebido, porque até aquele momento a Agatha tinha escrito histórias com o Hercule Poirot e com o Tommy Tuppence, e aqui a gente não tem de fato um detetive, então ele não foi bem recebido pela crítica, e eu realmente não gostei nada desse livro, dei 2 estrelas. E em março eu li O Segredo de Chimneys. E assim, gente, esse foi um livro que eu até curti. Eu dei 3 estrelas e meia, porque aqui a gente vai ter um protagonista, o Anthony Cade, que ele vai ser aí o responsável por pegar ali uns papéis, uns diários documentados de um conde que acabou de morrer e que, se caísse em mãos erradas, isso poderia ser utilizado como uma grande arma, como um grande golpe de estado. Então, ele acaba tendo que ir até este lugar, esse casarão aqui de Chimneys, para tentar descobrir o que está acontecendo, para tentar recuperar esses papéis que foram roubados e também para tentar desvendar um crime que está acontecendo. Ele é um livro divertido, ele tem um bom protagonista, mas ele é uma trama mais política. Então, para quem gosta desse lado da Agatha, que vai mais para essa questão, com certeza vai gostar desse livro. E eu que não gosto tanto assim, acabei dando aí 3 estrelas e meia. Em abril eu li Os Quatro Grandes. Os Quatro Grandes é uma coisa bem interessante, porque este livro, na verdade, ele surgiu de uma coletânea de contos da Agatha. A Agatha tinha escrito diversos contos aí, protagonizados pelo Poirot, com a ajuda do Hastings, né, que é o seu grande amigo, e ela precisava entregar um livro, e aí acabou chegando nela a sugestão de simplesmente colocar esses contos juntos, né, e apresentar uma história com começo, meio e fim, e foi o que ela fez. E Os Quatro Grandes foi um grande marco na minha vida de leitora de Agatha Christie, porque eu já gostava do Hercule Poirot, claro, ele é o meu personagem favorito, eu acho que nenhum dos detetives da Agatha chega aos pés do Poirot, mas eu não gostava do Capitão Arthur Hastings. Eu achava que ele era um personagem meio ali secundário, ele aparece como o narrador das histórias, ele é basicamente, né, um Watson do Sherlock, mas eu achava ele extremamente superficial, não dava nada por ele, e aqui a gente vai ver muito da amizade entre ele e o Poirot, e isso vai ser, assim, o grande destaque desse livro, porque aqui a gente tem uma organização conhecida como Os Quatro Grandes, que é ali de 4 pessoas extremamente poderosas que acabam ali exercendo um grande papel no mundo. Eles criam diversos desastres, eles criam intrigas políticas e não se sabe quem são eles. Mas quem que vai aí tá atrás e vai tentar revelar cada um deles? O Hercule Poirot, junto do Hastings. Esse foi um livro muito divertido. Ele é um livro que ele também tem, assim, cenas dramáticas pra gente ver realmente como que é o envolvimento entre o Poirot e o Hastings. E eu amei demais esse livro. Acabei dando 4 estrelas e meia. Acho, sim, um ótimo livro da Agatha. E em maio eu li O Mistério do Trem Azul. Esse também foi um livro, assim, que eu gostei, mas com ressalvas. Eu acabei dando pra ele 3 estrelas e meia, porque aqui a gente vai ter um homem riquíssimo, Rufus Van Alden, que ele tem uma filha, a Ruth, e ele acaba dando pra ela aí um grande colar famosíssimo, conhecido como Coração de Fogo. Só que ela está aí pra romper o seu relacionamento com o marido dela, o Derek, e ela acaba embarcando em uma viagem no trem azul rumo à Riviera Francesa. E dentro desse trem, ela vai conhecer uma moça, a Catherine Grey, que acabou aí de receber uma fortuna que foi deixada para ela, e ela também tá indo para Riviera passar aí uns dias com alguns parentes distantes. E elas vão fazer ali uma pequena amizade, mas um acidente vai acontecer, a Ruth vai ser assassinada, e quem também está neste lugar? Hercule Poirot, também no trem azul, e junto da Catherine Grey, eles vão começar uma investigação para tentar descobrir quem que matou a Ruth e por que esse colar desapareceu. Então, ele é um livro interessante, ele é um livro que ele não é surpreendente, então talvez por conta disso não tenha amado tanto, mas eu acho sim uma boa leitura, foi um bom entretenimento e acabei gostando. Chegamos em junho, metade do ano, com um livro que eu já tinha muito tempo e eu ainda não tinha lido, que é
O Mistério dos Sete Relógios. Gente, este livro, ele me surpreendeu porque ele se passa em Tímenes, no casarão de Tímenes, de Os Segredos de Tímenes. Então aqui a gente vai ter um grupo de amigos que alugou aquele lugar, tá passando uns dias, mas vai acontecer uma tragédia e um deles vai ser assassinado. É aí que o melhor amigo desse rapaz que vai morrer, junto ali com a filha do dono desse casarão, vão começar a investigar para tentar descobrir por que ele morreu, o que tá acontecendo, quem matou ele. E assim, gente, ele foi um livro divertido, eu gosto muito da protagonista, que é aí de fato a filha, né, dos donos originais desse casarão, e ele também tem aí uma grande reviravolta, aliás, duas, que vão te pegar de surpresa. Eu posso dizer que eu acabei gostando desse livro, eu acho que ele não flui assim super bem, como outros da Agatha, mas eu acabei dando 4 estrelas e foi uma boa leitura. Em julho, eu li Sócios no Crime. Esta também é uma coletânea de 17 contos aí da Agatha, que vão ser protagonizados pelo casal Tommy e Tuppence, que acabam se tornando aí responsáveis por um escritório de detetives, e cada um desses contos são basicamente os dois investigando aí algum caso e tentando chegar ao fundo de cada uma dessas histórias. Eles estão, sim, interligados, né, porque eles acontecem de forma cronológica, mas eu acho esse um livro interessante porque eu já li outros livros, né, com esse casal e eu gosto muito da Tuppence. E eu nunca liguei muito pro Tommy, mas aqui, gente, ele tá, assim, num nível de absurdo. Ele faz umas coisas, assim, tão ridículas que não tem como você não rir dele, sabe? Ele se inspira muito em outros detetives pra tentar mostrar que ele também pode ser um grande detetive. E isso, muitas vezes, ajuda eles a solucionarem o caso, mas também às vezes leva tudo isso para um rumo muito absurdo. Eu gostaria de ter visto muito mais da Tuppence, porque é uma personagem que eu já gosto, então por conta disso eu acabei dando 3 estrelas e meia, mas acho sim que ele tem alguns contos aqui muito bons. Em agosto, eu li mais uma coletânea de contos da Agatha, que é O Misterioso Sr. Queen. E apesar de ser intitulado como O Misterioso Sr. Queen, o Sr. Queen aqui ele vai aparecer como um personagem secundário. A gente vai acompanhar aqui um senhor, que é o Sr. Satterthwaite, que numa noite de ano novo está ali com vários outros amigos e eles estão comentando sobre algo trágico que aconteceu naquele casarão, até que de repente, da meia-noite, alguém bate a porta e é nada mais nada menos que este homem com uma roupa muito espalhafatosa, que o carro dele quebrou por ali e como tá muito frio, ele precisa de um lugar pra ficar enquanto o carro tá consertando. E aí, quando ele chega lá e ele vê as pessoas comentando sobre o que aconteceu naquele lugar, ele começa também a dar aí os seus insights do que ele acha que poderia ter acontecido. Desde aquele momento até conto após conto, a gente vai ter o Sr. Satterthwaite sempre em momentos muito pontuais em que algum crime acabou de acontecer ou tá pra acontecer, tem um mistério pra ser desvendado, ele sempre encontra esta figura que é muito misteriosa do Sr. Queen, que na verdade acaba sendo ali uma inspiração para ele tentar desvendar o que tá realmente acontecendo em cada um desses casos. Esse é um livro que ele vai para algo mais misterioso e sobrenatural, que era algo da Agatha que eu não conhecia tanto, e eu gostei muito de ver isso, eu gostei muito aqui do personagem do Sr. Queen, mesmo que ele apareça mais de escanteio, mas no geral, como um livro de contos, eu acho ele muito bom, acabei dando 4 estrelas e meia. E em setembro eu li Assassinato na Casa do Pastor. Gente, que livro incrível! Este daqui é o primeiro livro em ordem cronológica que a Miss Marple aparece e que a gente vai conhecer um pouco da cidadezinha de St. Mary Mead. A gente vai ter aqui um assassinato de um senhor muito rico que basicamente todo mundo nessa cidade não gosta dele. Todo mundo tem um motivo para assassiná-lo. E a gente vai ter aqui, na verdade, como o protagonista, um pastor que foi na casa dele que esse senhor foi assassinado. Então ele, junto com as autoridades, vão tentar desvendar o que aconteceu. Mas aí, em pano de fundo, a gente vai ter essa senhora fofoqueira, observadora, que é a Miss Marple, tentando também desvendar, fazendo as suas próprias investigações para chegar aí à conclusão
de quem matou esse senhor. E, gente, eu já conhecia essa história, porque eu já tinha visto, né, um episódio da série da Miss Marple, que começa, de fato, com essa história, então eu achei que nada poderia me surpreender. Mas não, gente, a maneira com que a Agatha vai contando essa história, a maneira como ela vai desenvolvendo o crime, a gente vendo como que tá funcionando a cabeça da Miss Marple, e também tendo aí muitas outras questões sendo colocadas aqui, já que é um pastor que tá aí ajudando nessa investigação. Que livro! Foi aí o primeiro 5 estrelas do projeto Lendo Christie de 2021. Em outubro eu li A Casa do Penhasco, mais uma história protagonizada pelo Poirot e o seu grande amigo Hastings. Eles estão passando aí algumas férias num grande hotel, só que algo vai acontecer. Bem na frente do Poirot, uma moça vai ser quase assassinada. E ele vai ali conversar com ela e vai perceber que ela já escapou da morte várias vezes. E lógico, isso vai deixar ele bem intrigado. E essa moça, ela é dona de uma casa que tá caindo aos pedaços ali perto, que é conhecida como a Casa do Penhasco. E o Poirot vai começar uma investigação por conta própria, conversando com os amigos dessa moça, com as pessoas que moram por ali, e tentando deduzir quem, na verdade, está tentando matar essa moça e qual o motivo, já que, né, não é dinheiro, não é amor, não é nada assim que a gente já conhece como motivação em outros livros da Agatha. E é muito interessante, ele vai fazer aí muitas referências a outras histórias com o Poirot, mas apesar de também ter sido um livro que não me surpreendeu o final, porque chegou um momento ali da história que eu já tinha certeza quem era, e dali por diante, mais ou menos da metade pro fim, só isso foi se confirmando. Eu amo como a Agatha constrói os seus mistérios, como ela vai dando as motivações aos poucos, como ela vai colocando aqui o Poirot como alguém que tá fazendo de tudo pra tentar chegar ali ao fundo daquele crime, e que ao mesmo tempo ele se acha extremamente inteligente e fica extremamente frustrado quando ele não consegue, né, chegar ali ao fundo de algo antes de alguma tragédia acontecer. Muitas pessoas gostam demais desse livro e eu super entendo por quê. Acabei dando 4 estrelas e meia, um ótimo livro da Agatha. E em novembro veio aí a última coletânea de contos que eu li da Agatha em 2021, que foi, né, Os 13 Problemas ou Os 13 Enigmas. Aqui a gente vai ter um grupo de pessoas jantando tranquilamente e conversando a respeito de diversos casos, cada um meio que contando aí uma história que teve a sua solução ou não, cada um vai aí dando seu insight, vai falando o que acha, vai tentando chegar ao fundo de cada mistério. E quem está participando desses encontros? A nossa queridíssima Miss Marple, que tá ali só de fundo, ouvindo e interpretando o que tá acontecendo. Enquanto alguns dos casos aqui são mais sobrenaturais e outros nem tanto, não importa, gente. O que importa é que a Miss Marple, ela sempre sabe o que aconteceu. E assim, eu gostei muito deste livro. Lógico, como eu sempre falo, gente, quando se trata de coletâneas, alguns contos acabam tendo um destaque maior do que outros, mas aqui eu gostei bastante realmente de ver a Miss Marple ali tomando as rédeas das situações, mesmo que às vezes ela só apareça ali um pouquinho, ela tá ali pra te falar exatamente o que aconteceu, e muitas vezes é tão óbvio que você fica tipo, por que eu não vi isso antes? Então acabei dando pra ele aí 4 estrelas. E por último, dezembro, não poderia ser diferente. Eu comecei o ano lendo um livro fora da cronologia, depois aí mês por mês eu fui seguindo, né, a ordem cronológica. Chegou dezembro, gente, eu tive também que furar essa minha ordem para colocar o Natal de Poirot. E ainda bem que eu fiz isso, gente, porque este se tornou aí um dos meus queridinhos da Agatha. Eu acabei dando pra ele 5 estrelas, favoritado, porque aqui a gente vai ter um milionário, o Simeon Lee, que ele é um senhor muito arrogante, ele tem muito dinheiro que ele fez através de minas de diamantes, e ele resolve ali pro Natal convidar para sua casa todo mundo da sua família. Então vai vir os filhos, as noras, a neta,
Só que cada um deles tem aí os seus problemas com o Simeon Lee. E antes da véspera de Natal, eles vão ouvir aí um grande barulho acontecendo no escritório do Simeon. Eles chegam lá, tá tudo trancado, eles arrombam a porta e eles vão ver que esse senhor foi assassinado, tá ali deitado com muito sangue, móveis quebrados, e ele estava completamente trancado naquele escritório. Então, a polícia, junto de Hercule Poirot, vão chegar ali para investigar o que aconteceu, já que todo mundo ali é suspeito. Que livro, gente! Porque este livro, ele não é novo no sentido de que o que a Agatha faz aqui, ela já fez em outros livros. E talvez por isso eu tenha, assim, tido a minha cabeça completamente explodida. Porque era muito óbvio. Só que ao mesmo tempo não era. Quando você pega pra reler um livro como esse, você vê que tava tudo ali o tempo inteiro. A Agatha, ela não colocou nada do nada, sabe? E é lógico que o Poirot vai ser o único capaz de descobrir quem é o verdadeiro assassino do Simeon Lee. E que aventura, gente, para um Natal. É difícil pensar, né, que um livro da Agatha é gostoso, é fluido, é ótimo para essa época do ano, mas foi, gente, de verdade. Ainda bem que eu li ele na época do Natal. Ele tem todo esse clima natalino mesmo, e ele também tem uma história que vai fazer você ficar pasmo quando você descobre a grande revelação aqui de quem cometeu o crime. Então, 5 estrelas, favoritado. Fechei o segundo ano do projeto Lendo Christie com chave de ouro. E é isso, gente! Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo aqui e do balanço aí geral que eu fiz do segundo ano do projeto Lendo Christie. Vou deixar tanto aqui na descrição quanto nos links o cronograma certinho do terceiro ano do projeto Lendo Christie, tudo que a gente vai ler agora em 2022. Se você quiser continuar conversando comigo sobre literatura ou qualquer outra coisa, por favor, não deixe de me seguir nas minhas outras redes sociais. Curta esse vídeo porque isso ajuda com que o vídeo vá para mais pessoas. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, comente aqui embaixo qual é o seu livro favorito da Rainha do Crime. Por favor, se inscreva no canal Livre em Livros e já ative as notificações, porque você já sabe que toda semana tem conteúdo novo por aqui. Então a gente se vê no vídeo que vem.